povo aqui Boa nessa bancada. noite. Gente, eu estou muito feliz, viu, com tudo que está acontecendo, viu? Muito mesmo. Olha, tem gente assistindo a gente de muitos lugares, professor. Olha, pra você ter uma ideia, lembra ontem que eu falei que tinha um rapaz assistindo a gente na madrugada em Angola? Sim, Angola, claro. Pois é, tem muita gente assistindo a gente no Brasil e em Angola também. Hoje tem um rapaz que está esperando aqui no horário aqui do Brasil, né? Desde as 9h30 da noite. A gente começou ao vivo às 10, desde as 9h30 daqui do Brasil, ele já estava esperando lá em Angola, 1h30 da manhã. O nome dele é Alonso Alfredo, ele é de Lubango e ele faz engenharia de informática no Instituto Superior Politécnico Puxa Independente. vida, Então, boa assim, noite, Alonso, e que Deus abençoe. E também recebi várias pessoas mandando comentários que assistiram de Portugal também. Temos uma comunidade em ia Portugal. falar isso aqui, ó. O Anderson, de Lisboa, nos assistindo, mandou um boa noite, está super acompanhando aqui Puxa a programação vida, eu também. fico muito feliz, viu? Gente, que legal. Olha, se você é de casa, a gente lançou aqui um questionamento, né, falando para o pessoal falar o que eles acharam da noite, de ontem. Mas se você perdeu, não tem problema. Depois você procura nas redes sociais oficiais aí da rádio, da TV. E se não deu, ou no ntplay.com também. Mas se você não conseguiu assistir ainda, manda a sua interação mesmo assim. Fala o seu nome, que cidade que você está aí nos acompanhando, que a gente também lê o recadinho aqui, né, Leite? Com certeza. Agora, esse momento é para a gente conhecer um pouco mais sobre o que forma o nosso palestrante, aquele que está conduzindo a gente aqui nessa semana, o doutor Rodrigo Silva. Eu sempre falo, né, porque o currículo é extenso, né? Tem gente que conhece você mais como arqueólogo, Rodrigo, por conta do programa Evidências. Mas ontem, quando a gente falou que você é arqueólogo, teólogo e também filósofo, eu achei muito interessante nas redes sociais, o pessoal falando, puxa, eu não sabia que ele era filósofo também, uma mulher falando, olha, eu sou filósofa ainda. também e tal. Enfim, então, saber um pouco mais sobre o Rodrigo ajuda a entender um pouco mais sobre o que ele vai trazer aqui. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Sobre a sua espiritualidade. As pessoas veem o seu conhecimento na tela da TV, no rádio, mas sobre a sua espiritualidade, Rodrigo, como é que foi essa sua busca por Deus? Ela começou cedo, desde pequeno, começou um pouco mais tarde, porque cada um tem o seu tempo. Como é que foi com você? É engraçado, desde criança eu sempre tive uma busca pelo que eu chamo de o transcendente. É uma coisa que eu me recordo que vinha antes de eu ir para a escola, então eu estou falando algo anterior aos 5 anos de idade, onde eu já até sonhava com a volta de Cristo sem nunca ter ouvido falar sobre isso. E vi uma Bíblia em minha casa. E até interessante que a minha família era católica de IBGE. Você entende o que eu quero dizer? Não eram praticantes, né? Até eram muito sincréticos. E eu, de certa forma, procurei a igreja sozinho, ia todos os domingos à missa, depois deixei de ser católico, me tornei adventista, sozinho também. Mas essa busca de Deus vem desde uma sede de Deus, sabe? Aquela, como dizia Blaise Pascal, um vazio conforme de Deus, aquela sede pelo sagrado. E eu louvo a Deus por isso. Olha só, interessante. Desde pequeno, então, tinha alguma coisa em você te impulsionando para encontrar alguma coisa transcendente, ou seja, fora das pessoas que você está vendo no dia a dia. Né? Exatamente, que incomodava. Agora, você falou aí que sua família é toda católica. O que o catolicismo representou nessa sua fase, na sua vida também? Isso é até bom, agradeço essa pergunta, porque ela pode me dar a oportunidade até de testemunhar algo a esse respeito. Se tem uma coisa que me incomodava no começo, e até hoje não aceito muito, é quando alguns falam assim, você era católico, aí você se converteu? Não, eu era um católico convertido. E, aliás, para quem está em casa assistindo, é bom deixar claro que o posicionamento da Igreja Adventista é muito sensível nesse sentido. A Igreja Adventista reconhece, eu até falo olhando para você que está assistindo agora, a Igreja Adventista reconhece que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão na chamada Igreja Remanescente e de uma multidão de sinceros que estão talvez até em igreja nenhuma. Haverá o dia em que Cristo ajuntará todo esse povo e haverá, como ele mesmo disse, apenas um só rebanho e um só pastor. Mas até que esse momento chegue, Apocalipse 18, hoje eu creio na doutrina adventista, mas creio que o povo de Deus é maior do que a igreja adventista, porque há muita gente, até fora da igreja, que são sinceros a Deus. Legal. E a Igreja Católica, ela teve um papel muito importante na minha formação espiritual. Deixei de ser católico por uma convicção bíblica e doutrinária. Mas eu tenho muitos amigos padres, freiras, pessoas que estão lá e que rezam por mim, e eu sei que rezam com carinho e Deus está ouvindo essas orações.
Eu acho que é até bonito isso. Qualquer pessoa ele tem que ter a convicção da religião dele. Ele tem que saber por que ele é presbiteriano e não mórmon. Ele tem que saber por que ele é batista e não adventista. Mas nessa convicção dele, que ele sabe que ele não está ali apenas por modismo, porque gosta do pastor ou por tradição de família, ele sabe o que está procurando, mas ele reconhece que o outro irmão que pensa diferente dele pode ser tão sincero a Deus quanto ele. Legal. Eu até vou inverter a nossa pergunta aqui, Flávia, rapidinho, porque eu vou pegar esse gancho que você acabou de falar, né? Você tem amigos em outras denominações, eu acredito que você também tenha amigos que são incrédulos, que não têm uma crença religiosa específica. Como é que você se relaciona com eles, inclusive nesse campo intelectual? Porque você falou, como amigo, obviamente, você se dá bem com eles. Mas como é que você se relaciona com pessoas de outras crenças espirituais e também com pessoas que não têm necessariamente uma crença religiosa? Na verdade, falar do ser humano, o ser humano é um mosaico, ele não foi feito em série como um carro, então é difícil falarmos de padronizações para todos os grupos. Eu diria que há de tudo um pouco. Já recebi hostilidade, pegando, por exemplo, dos religiosos. Uma vez alguém colocou na internet aí, não convide Rodrigo Silva, campanha na internet, porque eu sou um perigo para as igrejas evangélicas. Mas, por outro lado, eu já tive muitos pastores de igrejas batistas, igreja metodista enormes, como a Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro, uma igreja com mais de 15 mil membros, né? Do pastor Valandro lá, e falou, não, aqui você é um homem cheio do Espírito Santo. Recebi isso na Assembleia de Deus também. E eu nunca escondo o que eu sou. Eles sabem que estão recebendo alguém que crê, não acha, crê que o dia de guarda é o sábado. Eles sabem que estão recebendo alguém que não come carne de porco. Eu não escondo o que eu creio, mas eu aprendo até a discordar com elegância. Do lado do ceticismo, do secularismo, é a mesma coisa. Eu tive amigos, por exemplo, na USP, no dia da minha defesa de tese lá, eu falei, eu agradeço porque Deus me colocou em contato com a senhora doutora Elaine Irata, que foi minha orientadora. E todo mundo assim, aceitando, achando muito bonito. Me deram toda a oportunidade ali. E não tinham a mesma crença que você. Não tinham. E mesmo alguns ateus. Uma vez teve um debate entre mim e dois ateus, porque eu fui proibido de falar na Unicamp, e saiu até nas páginas da revista Isto É, na ocasião. Eu lembro, a gente fez entrevista com você. Exatamente. E engraçado que um daqueles lá, que era o professor Leandro Tesler, eu fiz uma grande amizade com ele. Nós conversamos muito por e-mail, ele falou na Novo Tempo, elogiou a postura ética da Igreja Adventista e no momento de muita dificuldade em minha vida, o professor Leandro Tesler, que é ateu, mandou um e-mail para mim que eu não esqueço nunca mais. Ele falou, Rodrigo, eu sou ateu, mas você acredita de maneira tão bonita nesse seu Deus que ele vai socorrer você na hora que você mais precisa, sabe? Então, às vezes, o meu amigo descrente, nas dúvidas dele, é mais sincero do que os credos que muitos de nós apresentamos. Que legal. Nossa, é tão gostoso, né, conhecer esse lado pessoal, saber um pouco mais da sua vida também. Muito bom você ter compartilhado essa experiência com a gente. Eu digo assim, só para fechar, sem estourar o tempo aqui, nós temos que aprender que testemunho não é algo que nós damos, é algo que nós somos. E Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Nada contra quem fez direito. Mas tem muitas pessoas que querem defender Deus. Não, eu quero testemunhar dele, é melhor. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai ter música, não é, Flávia? Sim, Melissa Barcelos canta pra gente. Fala, por Pra qualquer lugar, o vento sopra, traz consigo temporal. O vento sopra, mil escolhas a fazer. O vento sopra, me livra desse vendaval. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos teus, e nem os teus caminhos são iguais aos meus. Diz o Senhor, o vento sopra, me leva pra qualquer lugar. O vento sopra,
traz consigo temporal. O vento sopra, mil escolhas a fazer. O vento sopra, me livra desse vendaval de teorias erradas, de pensamentos maus. Só quero fazer o que importa, estar aonde estás, pois é o meu lugar. O vento sopra, me leva pra qualquer lugar. O vento sopra, traz consigo temporal. O vento sopra, mil escolhas a fazer. O vento sopra, me livra desse vendaval, desse vendaval. Me livra desse vendaval. O vento sopra, o vento sopra. Muito obrigado, Melissa, mais uma vez. Hoje você ainda volta para cantar mais uma vez para os nossos telespectadores e ouvintes aí da Novo Tempo. Até mais. Bom, a gente pediu a interação do pessoal, o pessoal tá mandando mensagens aqui, falando que gostaram muito da programação de ontem. Ontem o tema foi a biografia de Deus, hoje o tema tá aqui, ó, você tá vendo, profecias ou devaneios. Dá para acreditar nessas profecias da Bíblia ou é coisa de maluco isso aqui, hein, Flávia? Bom, vamos deixar isso pro Rodrigo ele vai Silva responder daqui a pouco. O pessoal aqui falando que gostou muito. Gente, olha, gente dos Estados Unidos, gente de Portugal. Tem um pessoal aqui que parece até que te conhece aqui, viu, Rodrigo? Olha, Samuel Ferreira, de Matozinhos, Minas Gerais, falaram: Rodrigo Silva, abraços da família Ferreira, Noemi, Dinei, Maria das Graças. Mas claro, um grande Foi amor. um prazer amparar na sua comportagem, ou Foi. seja, num momento em que acho que você vendia livros para pagar os seus estudos. Aí, eu não olha vou só. falar a data porque vai ficar meio chato. Mas já Conta tem um evento muito só. tempo. Tem mais de 20 anos que eu não vejo Tô esse mandando pessoal. um abraço aqui pra você. Nossa, com muito carinho, gente. Olha, Sidney, que alegria, viu? E receberam com carinho, porque na comportagem, para quem não sabe, é quando a gente vende livros para pagar a faculdade. Foi assim que eu me formei. Muito bem, Nossa, gente de gostei. perto e de longe acompanhando Nossa, gostei, aí me o emocionou dia de de verdade, hoje aí, viu? a mensagem. E agora, Segura Flávia? a emoção aí, Poxa, Rodrigo. essa Segura. Começar a falar chorando? Não. Rodrigo, para a gente começar, né, esse estudo, você não ora para gente? Mas com certeza, em nome de pra Jesus. E inspirar com o ainda pessoal que mais está a em nossa casa noite. também, eu quero convidar você a inclinar a sua fronte e falarmos com Deus. Ah, querido Pai, nossa, que gostoso começar um programa ao vivo e receber essa mensagem de pessoas que fizeram tão bem a minha vida algum dia, Senhor. Eles nem sabiam, mas estavam ajudando alguém que queria servir a Tua causa. Obrigado, Senhor. Eu também aproveito esse ensejo para agradecer por todos os anjos da esperança que permitem à TV Novo Tempo oferecer de graça um curso bíblico, um guia de estudos. Eu agradeço por todas as pessoas que ajudam que a gente possa estar aqui transmitindo a Tua mensagem. Usa-me agora, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, para a glória exclusiva do Teu nome. Por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora a gente deixa com ele, né, Deixa. Flávia? Muito obrigado, Que carinho Deus de te abençoe vocês, mais viu? uma vez essa Olha, noite, estamos cada vez Rodrigo. mais em... Tô gostando desse formato Tá aqui. gostando desse Vai ser formato, ruim Rodrigo? voltar para a forma tradicional, viu? A gente vai para lá depois, né? Olha, por que não, viu? Gente, mais uma vez, vocês que estão acompanhando de casa, muito obrigado por esse carinho. Olha, várias pessoas mandaram mensagem de apoio. Rodrigo, a gente percebeu que você estava um pouco nervoso ontem, a primeira vez ao vivo, mas a gente está aqui orando por você e tenho certeza, ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. Então, esse apreço, esse carinho que vocês dão é muito importante. Eu costumo dizer que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Eu acho que humildade é você reconhecer os dons que Deus lhe deu e usar para a honra e glória do reino dele. Você sabe,
Se alguém lhe der, por exemplo, uma roupa muito bonita, eu gosto de dar esse exemplo, uma camisa chique, você não vai, por questão de humildade, guardar aquela camisa no guarda-roupa, você vai usar. E quando você usar e as pessoas falarem, como você está bonito com essa camisa, o que você dirá? Ah, muito obrigado que você gostou, foi o fulano de tal que me deu. E você se sente bem. Então, tudo que Deus me deu na minha vida, e a Novo Tempo é um dos presentes de Deus, eu uso como uma camisa dada de presente e atribuo a glória ao doador desse presente e uso para a glória dele. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem parte do presente de Deus em minha vida. Bom, vamos falar então um pouquinho hoje sobre profecias ou devaneios. E eu quero começar contando uma história para você que começou no ano de 1806. Na verdade, ela aconteceu no ano de 1806. Aqui eu quero mostrar a imagem de uma cidade na Inglaterra, uma cidade universitária chamada Leeds. E em 1806, essa cidade, a população dessa pequena cidade do interior do Reino Unido, dormiu acreditando que Jesus voltaria antes do fim do mundo. Todo mundo não comentava de outra coisa. Imagine, em dezembro, Jesus vai voltar. Todos sabiam disso, era uma profecia que muita gente acreditava. O lado hilário, irônico dessa história é que a profetisa que havia anunciado a volta de Jesus para o fim do ano era uma galinha. Isso mesmo, uma galinha da região colocava ovos e nos ovos apareciam inscrições sobre o futuro da pessoa. E em alguns ovos apareciam as inscrições: Jesus voltará em dezembro desse ano. Muita gente pagava ao dono da galinha para ter previsões dos ovos que ela botava, já com as inscrições proféticas. Até que finalmente descobriram que tudo era um engodo. O dono da galinha, antes que o público chegasse, ele mesmo colocava os ovos dentro do animal, que tadinho, o galináceo sofria demais. E depois a galinha recolocava os ovos com a suposta mensagem escrita ali. Antes que você fale, tá vendo? Coisa de religioso que acredita na Bíblia. Não confundamos erros feitos em nome da Bíblia com a própria mensagem da Bíblia. Uma bolsa que dá defeito rápido porque é uma falsificação de uma marca famosa, não deve colocar em descrédito a marca famosa. Falsificações são falsificações. E o falso me garante que existe o verdadeiro. Sendo assim, eu quero agora mostrar para você algumas passagens da Bíblia. E nós vamos ler esses textos para você ver que a Bíblia não incentiva esse tipo de aventureiro religioso, espiritual, esse tipo de previsões do futuro, que na verdade são achismos ou charlatanismos. Eu quero ler várias passagens e se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver, acompanhe na tela aí ou do seu aparelho, se você estiver acompanhando pelo celular, pelo computador ou quem sabe pela própria TV, e também você vai ver as mensagens aqui. A primeira mensagem que eu quero ler para você aqui, ela está no livro de 1 João, a Epístola de João, no capítulo 4, versículos 1 a 3, tá bom? Aqui, eu vou ler na tela aqui. Não deis crédito a qualquer espírito, diz o Senhor. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. 1 João, capítulo 4, verso 1 a 3. Para ganhar tempo, eu estou lendo aqui na tela, mas é bom você anotar esses textos e acompanhar na sua Bíblia. Eu não quero que você acredite nisso porque eu estou falando. Provai, vede se isso tudo funciona mesmo. Agora eu quero colocar um próximo texto. E para ganhar tempo, vamos vê-lo aqui na tela também, mas você deve acompanhar a sua Bíblia na sua casa. Mateus 24, verso 4. Jesus, quando falou da sua volta, a primeira coisa que ele fez foi uma advertência. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esses textos da Bíblia mostram que, longe de apoiar uma crendice, a palavra de Deus apoia o questionamento sério, racional e a sensatez. Vamos a mais um texto? Quero ler com vocês agora Mateus capítulo 10, verso 16, outra palavra de Jesus. Quando ele aconselhou os discípulos a testemunhar, ele disse, sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Ou, traduzindo em linguagem atual, seja esperto, não se deixe enganar por qualquer um. E eu quero ler mais uma passagem para você, dessa vez do Antigo Testamento. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12, Deus ordenou aos hebreus,
Não deixais que haja no meio do povo adivinhos, ou pessoas que tiram sorte, nem feiticeiros, ou qualquer que faz despachos e consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 a 12. Deus deu essas orientações porque ele sabia que o povo poderia ser enganado por falsos profetas. E eu quero repetir uma coisa importante. O fato de haver falsos profetas indica que há verdadeiros profetas. Você não vai negar o verdadeiro só porque encontrou o falso. Tomo como ilustração de novo a imagem da bolsa que eu falei de marca. O fato de você encontrar num camelô em São Paulo uma bolsa de marca falsa que rasga no primeiro dia que você usa, não significa que não exista a verdadeira. Pelo contrário, ninguém falsifica uma nota de $7. Você pode inventar uma nota de $7, mas não falsificar uma. Você pode falsificar uma nota de $10, uma nota de $100, porque você só faz uma versão falsa de algo verdadeiro. Então, se há falsos profetas, se há falsos videntes, é porque há os verdadeiros. E a melhor maneira de conhecer o falso ou reconhecer o falso é sabendo as características do verdadeiro. Vamos aqui que eu quero mostrar uma outra coisa importante para vocês sobre falsos prognósticos que já apareceram por aí. Olha, tudo isso aqui, gente, eu peguei de revistas, de jornais da época. Quando o Papa João Paulo II sofreu um atentado em Roma, alguns místicos disseram que o Papa seria morto por um assassino, que o Papa seria assassinado. Nada disso aconteceu, João Paulo II morreu de velhice. Outra profecia perto da mesma época, que a Rússia invadiria os Estados Unidos. Bom, pode até ser que hoje isso aconteça, mas até agora nada. Uma profecia que bombou no Brasil na época, com vários astrólogos. Silvio Santos seria o próximo presidente do Brasil. Também não aconteceu. Quando teve a crise do Golfo Pérsico, eu estava fazendo faculdade de teologia, eu lembro que alguns videntes saíram numa revista de grande circulação do Brasil, que ali começaria a Terceira Guerra Mundial. Gente, isso tudo é falso prognóstico, nada disso aconteceu. E uma coisa que me chama a atenção é que, geralmente, algumas profecias ou são falsas, ou algumas que acertam são como músicas de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Termina o namoro para você ver e fica chateado na fossa. Aí vai, liga a rádio e escute uma música de um cantor famoso aí que canta uma música romântica. Não parece que ela está contando a sua história? Há certas profecias que são assim. Esse ano alguém importante morrerá no Brasil. Esse ano haverá uma crise, cuidado. Não é assim que a coisa funciona. Eu quero mostrar mais algo interessante para vocês aqui agora. Pode colocar o próximo aí. Lembram desse barco, ou conhece? Esse aqui é o Titanic. Olha como algumas coisas podem acontecer também por mera coincidência. Em 1912, o Titanic afundou, você sabe, foi uma história muito conhecida, virou até filme com Leonardo DiCaprio e outras coisas mais. Mas pouca gente sabe que 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um livro foi publicado nos Estados Unidos, no ano de 1808. O livro chamava-se O Naufrágio do Titã, ou A Futilidade, por Morgan Robertson. Esse livro, O Naufrágio do Titã, foi publicado em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic. Gente, eu tive a curiosidade de baixar um PDF desse livro na internet. Na verdade, essa foto aqui é até do PDF que eu li. E antes que alguém preocupe com questão de direitos autorais, eu fiz isso a partir de um livro que já está em domínio público. Está certo? E eu fiquei surpreso ao ler o PDF desse livro, como havia coincidências entre a história do naufrágio do Titã e do naufrágio do Titanic, que só aconteceria 14 anos depois. E eu fiz uma tabela aqui para mostrar as comparações das coincidências para você. Veja bem, vamos lá. Semelhanças. O capitão do Titanic, a partir do próprio nome, Titã, Titanic, lembra a mesma coisa. O capitão do Titanic chamava-se Smith. O capitão do Titã, também Smith. O local do naufrágio, Atlântico Norte, em ambos os casos. O mês, abril. A causa, colisão com o iceberg. O comprimento do Titã era 240 metros, do Titanic, 269 metros. A tonelagem do deslocamento, 75 mil toneladas. A do Titanic, 66 mil. Velocidade, 25 nós, cada um. Número de botes, 23 no Titã, 20 no Titanic, mais 4 demonstráveis. Nós temos também
Compartimentos à prova d'água, 17 e 16. Hélices, 3. Passageiros, 3.000 no Titã, 2.223 no Titanic. E então, será que o Titã era uma profecia sobre o naufrágio do Titanic? Eu confesso para você que eu sou cético com muita coisa. Eu não sou de acreditar assim tão rapidamente. Algumas pessoas correram para pegar as semelhanças, mas nós sabemos que algumas coincidências podem acontecer na história. Nós não podemos acreditar que aquilo é profecia apenas porque coincidências aconteceram em alguns detalhes. Por exemplo, se você pegar a história de Napoleão Bonaparte e comparar com a história de Adolf Hitler, você tem várias coincidências. Napoleão não era francês. Hitler também não era alemão. Napoleão tinha uma história mal resolvida com Josephine, história de amor. Hitler também tinha uma história mal resolvida com Eva Braun. Napoleão tentou dominar a Europa e unificar a Europa, Hitler igualmente. Napoleão perseguiu os judeus, Hitler igualmente. Napoleão teve como seu principal inimigo a Inglaterra. Hitler também teve como seu principal inimigo a Inglaterra, Winston Churchill. Napoleão foi derrotado pelo frio da Rússia. Hitler e Napoleão, ambos foram derrotados pelo frio da Rússia. E Napoleão não pode ser uma profecia de Hitler. Em outras palavras, coincidências acontecem. Então, o que eu faço diante disso? Primeiro, eu sei que são coincidências. E você pode dizer, mas as profecias bíblicas que se cumpriram também não seriam mera coincidência, Rodrigo? A resposta é não. E digo a você por quê. Em primeiro lugar, Robertson, o autor do Naufrágio do Titã, jamais reivindicou posição profeta. Nunca. Ele não falou que era um profeta. Em segundo lugar, uma profecia verdadeira da Bíblia para se cumprir, para acontecer, a menos é claro que se trate de uma profecia condicional, mas esta é claramente colocada na gramática bíblica do hebraico. Se você fizer isto, tal coisa vai acontecer. As profecias condicionais são claramente de linguagem condicional, mas quando uma profecia é determinante, não basta que ela se cumpra apenas pela metade, uma parte dela. Ela tem que se cumprir no todo. E quando eu li esse livro, O Naufrágio do Titã, A Futilidade, eu vi que as pessoas ficaram muito preocupadas com as coincidências entre o Titã e o Titanic, mas não prestaram atenção nas enormes divergências entre os detalhes. Percebeu? Quando uma coisa acontece por coincidência, um detalhe ou outro pode acabar se harmonizando, mas nunca é um decalque exato. A profecia bíblica, ela não tem apenas um detalhe ou outro se confirmando. Ela tem um decalque exato de algo que foi dito muito antes de acontecer e que se cumpriu nos mínimos detalhes. Se eu pegasse a profecia bíblica e encontrasse nela uma coisa assim, como as profecias de Nostradamus, aquela coisa vaga que serve para qualquer elemento. Quando você lê as centúrias de Nostradamus, lá diz, por exemplo, uma luz brilhará no sol do meio-dia e o sangue estará na praça. Bom, lendo isso assim numa centúria, eu posso aplicar isso ao coronavírus, posso aplicar isso à Primeira Guerra Mundial, posso aplicar ao assassinato de um embaixador, eu posso aplicar isso até ao atentado ao presidente, ao então candidato à presidência, Bolsonaro. Qualquer coisa funciona ali. Repito, uma profecia para ser verdadeira não pode ser óbvia demais, não pode ser uma música de amor quando você está na fossa, que qualquer uma conta a sua história, apenas para relembrar a anedota que eu contei para você. Ela tem que se cumprir nos mínimos detalhes e ela tem que ser clara e objetiva. Eu quero mostrar, inclusive, uma passagem que me lembra um pouquinho sobre isso. É uma passagem de Miguel de Cervantes, autor do livro Dom Quixote. Ele dizia, a história é a competidora do tempo, o depósito das ações, o testemunho do passado, exemplo e aviso do presente e advertência do porvir. Parafraseando Cervantes, eu diria que a profecia é aquela que é confirmada pela história, o tempo. A profecia é o depósito das ações de Deus em meio às ações humanas. A profecia é o testemunho de que Deus falou aos profetas no passado, pode nos dar segurança no presente, nos advertir e nos confortar em relação ao porvir, em relação ao futuro. Aliás, eu quero ler até uma passagem bíblica com você, que também vai aparecer aqui, a passagem que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações.
E deixe-me dizer que quando eu comecei a estudar as profecias, eu comecei pelo caminho da pergunta. Lembra que eu falei ontem que eu me sinto às vezes o mais relutante dos convertidos? Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E Ele permite que você faça indagações verdadeiras e legítimas, porque às vezes você pode estar expressando uma realidade da sua alma e Deus tem paciência em responder no seu tempo. Vamos então começar a estudar a profecia, mas dessa vez tendo um olhar bem questionador a respeito dela. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia novamente. Vamos para mais uma passagem aqui. Ezequiel capítulo 26, versículos 3 a 5. Estou contra você, ó Tiro. O que é Tiro? Tiro era um porto fenício. Essa profecia foi feita por Ezequiel por volta do ano 587 a.C., ou seja, há mais de 2.600 anos aproximadamente. E quando Ezequiel fez essa profecia, Tiro era uma Nova York da época, era o porto fenício mais famoso. Navios de todo o globo, de todo o Mediterrâneo, passavam por ali. Era um lugar rico. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, os cidadãos de Tiro debocharam dos hebreus. E Deus então mandou uma mensagem para Ezequiel a respeito do que aconteceria com a cidade de Tiro. Vamos ler de novo o texto? Eu estou contra você, ó Tiro, é o Senhor Deus que está falando, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar, como eleva as suas ondas. Elas, as nações, destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela, a cidade de Tiro, se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, a palavra do soberano Senhor. Deus ainda assina quando Ele fala. Eu falei, a palavra soberana do Senhor. Mas vamos voltar ao tempo de Ezequiel, 587 a.C. Quando o Senhor mostrou isso para Ezequiel, o que era Jerusalém? Uma cidade arrasada. Nabucodonosor havia destruído o templo, os muros. Jerusalém virou um lixão. Muitos dos judeus foram levados para a Babilônia. Os que ficaram numa cidade sem saneamento da época, sem comida, agricultura destruída, não havia esperança. E os fartos e ricos cidadãos de Tiro, do Porto Fenício, que hoje fica no Líbano, debochavam dos pobres judeus. Mas eles tinham o Senhor Deus ao lado deles. E Deus falou, olha, eu permiti que Nabucodonosor destruísse Jerusalém para que o povo entendesse a lição. Hoje há um receio muito grande em imaginar um Deus que disciplina. A ideia de castigo hoje é de alguém sádico, mas não é isto. Originalmente falando, a ideia de castigo é diferente da ideia de punição. Punição é o que acontece finalmente porque você colheu os frutos do seu erro. O castigo é a disciplina. Por que Deus às vezes me dá dor? Pelo mesmo motivo que um treinador infringe dor num atleta para que ele ganhe a medalha no final. Ou um capitão do exército infringe dor aos seus soldados para prepará-los para a guerra. Deus não é um sádico, Deus é um treinador. Mas ele também não aceita que façam gracejos com seu povo. Então ele falou, eu estarei contra Tiro. E sabe o que vai acontecer com essa cidade, Ezequiel? Eu farei com que muitas nações, perceba o plural, destruam seus muros. Depois as suas pedras serão lançadas no meio do mar, porque o porto era uma ilha, então Tiro tinha duas partes, uma parte costeira e uma ilha, e eu lançaria as suas pedras no meio do mar, e ela virará um enxugadouro de redes. Sabe o que a história me revela? Pouco tempo depois, Nabucodonosor, o aliado de Tiro, veio e destruiu os muros da cidade na parte costeira, exatamente como Deus falou que haveria de acontecer. Mas o porto da cidade continuou ainda próspero por cerca de 250 anos. Mas a profecia disse que ele também seria destruído, que as suas pedras seriam lançadas no meio do mar. A profecia também disse que muitas nações se levantariam contra Tiro, não apenas uma, e mais, que ela viraria um lugar propício para enxugar redes de pesca. Veio então Alexandre o Grande, e ele completou o que Nabucodonosor havia feito. Ele começou a destruir a cidade a partir da costa, da parte continental, e foi lançando as pedras no meio do mar, fazendo uma passagem, um istmo, um aterro, desde o litoral na parte costeira até a ilha onde ficava.
o porto. Ele destruiu o porto, pôs fogo em todas as suas torres e jogou tudo aquilo ali no meio do mar. Com o passar dos anos, vieram outros povos, vieram os romanos, depois vieram os turco-otomanos, na época do Império Otomano, e, pasmem, quando os primeiros exploradores e arqueólogos chegaram naquela região da antiga Fenícia, que hoje é o Líbano, sabe o que eles encontraram ali? Você vai ver no quadro, e quem está ouvindo pelo rádio, imagine a cena. Aqui eu quero mostrar para você um desenho que foi feito no século XIX, quando os primeiros exploradores chegaram na cidade de Tiro. Nesta época, a fotografia era muito cara. Por isso que você, ao invés de ver aqui uma foto, está vendo um desenho. Era mais barato contratar um desenhista para acompanhar a equipe de exploradores do que ter um fotógrafo. E o que o desenhista retratou aqui? As ruínas de Tiro, que você pode ver, ruínas milenares, ruínas que foram destruídas por Alexandre o Grande. E você vê as pedras, as colunas de Tiro, lançadas no meio do mar, como a profecia de Ezequiel falou. E você vê vários pescadores usando aquelas pedras para enxugar as suas redes. Hoje, no Líbano, o local é turístico e aquela antiga vila de pescadores foi transferida para um outro lugar. Porém, o istmo, ou o aterro feito por Alexandre o Grande, ainda está ali no Líbano, é lógico que reforçado hoje por concreto, mas esse istmo está sobre as antigas pedras de Tiro. E mesmo que a Vila dos Pescadores tenha sido colocada num outro lugar, ainda hoje é possível você ver isso aqui. E quem estiver ouvindo pelo rádio, imagine a cena. Pescadores usando as pedras da antiga cidade de Tiro para enxugar as suas redes. Deixe-me falar um pouco com você. Você já imaginou que poderia encontrar um pregador cético? Você sabia que a Novo Tempo poderia permitir um cético pregando? Como assim, Rodrigo? Você me deixou em dúvida. Eu pensei que vocês da Novo Tempo eram todos cristãos e crentes. Sim, eu sou crente. Porém, paradoxalmente falando, eu sou um crente cético. Sabe por quê? Eu acho que é muita coincidência para ser só coincidência. Diferente daquele livro que eu mencionei, do Naufrágio do Titã, aqui eu não tenho apenas algumas coisinhas acontecendo por coincidência, não. Eu tenho uma profecia exata, cumprindo-se nos mínimos detalhes e que pode ser vista 2.500 anos depois. E para você ver que eu estou sendo muito racional na minha crença, a crença tem um lado de racionalidade. A crença não é racionalista, mas ela é racional e razoável. Muito diferente do que muita gente pensa, é diferente crença de crendice. É muito diferente. Você que deve conhecer o romance Quincas Borbas, que fala de Rubião, um sujeito, segundo Machado de Assis, que era mais crédulo do que crente. Há muitas pessoas aí que são crédulas. Deus não quer que você seja um crédulo, Ele quer que você seja um crente, que a sua fé tenha uma base. É por isso que nós demos o nome desse programa de Evidências. Tá certo? Agora, para você ver que eu estou sendo bem razoável aqui, eu quero deixar para você a mensagem de um falecido matemático especialista numa área que eu admiro demais à distância, a probabilística, Dr. Peter Stoner. Dr. Peter Stoner fez vários cálculos de probabilística para tentar ver qual seria a possibilidade matemática de pelo menos uma dessas profecias se cumprir por mera coincidência. Falando especificamente dessa profecia de Tiro que eu acabei de mostrar, ele escreveu o seguinte: se Ezequiel tivesse olhado para Tiro em seus dias e feito estas 7 predições ou previsões na sabedoria humana, essas estimativas significariam que haveria apenas uma chance em 75 milhões de todas elas se tornarem uma realidade. Todas elas se realizaram nos mínimos detalhes. Apenas esses detalhes que eu apresentei para vocês aqui, de Tiro ser destruída por várias civilizações, de ter as suas pedras lançadas no meio do mar, de virar um enxugadouro de redes, de nunca mais ser reerguida como era no passado, de deixar de ser o porto das nações, a chance disso acontecer por coincidência seria de 1 em 75 milhões. Você arriscaria toda a sua vida em ter apenas uma chance em 75 milhões? É por isso, meu amigo, que eu digo, para mim,
É muita coincidência para ser só coincidência. Percebeu a ironia? Percebeu a ironia? Eu acredito porque sou cético. Eu sou cético para acreditar que tudo isso aqui é apenas o acaso, uma coincidência, um jogo na loteria feito por Ezequiel. Não. Isso aqui, meu irmão, é o Espírito de Deus. E é com base nesse Espírito de Deus que, como a Melissa cantou muito bem aqui, e novamente eu digo, eu não combinei as músicas com ela, e as coincidências não estão sendo apenas coincidência. Ela cantou no início, o Espírito de Deus que sopra. E eu me lembrei da parte de João que fala, o Espírito de Deus sopra onde quiser. O Ruach Adonai, como se diz em hebraico. E esse Espírito de Deus vai soprar agora em seu coração. E eu quero fazer um apelo agora muito importante, mas eu quero diferenciar isso aqui para você. Eu tenho aqui esse guia de estudo, e eu vou pedir ao Ronaldo que coloque mais uma vez aqui no ar, onde você pode adquirir esse guia do estudo. Eu repito, isso aqui não está sendo vendido. Eu não estou cobrando direitos autorais da Novo Tempo. Meu nome nem está aparecendo aqui. A Igreja Adventista não está cobrando nada disso aqui. Você pode ligar, ou pode mandar um WhatsApp, melhor dizendo. Eu vou pedir ao Ronaldo que primeiro passe para mim aqui o telefone, ele vai passar para mim o telefone aqui, 12 21 27 3121. Vou repetir, 12 21 27 3121. Fácil, né? Ah, Rodrigo, tudo bem, mas olha, eu não quero me batizar. Não estou falando de batismo agora. Eu estou falando de você conhecer a Deus. Muitos programas de TV ficam pedindo dinheiro para você. Ficam pedindo, olha, eu quero sua contribuição, você vai dar um dinheiro aqui para o pastor, vai dar um... Olha, sem desprezo por nenhuma religião, não é o meu papel fazer isso. Eu posso discordar, mas como eu falei, eu tenho que discordar com elegância e classe. A TV Novo Tempo, ela é mantida pelos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança dão as suas contribuições para que nós possamos mandar isso aqui para você sem cobrar nada. Você pode pedir até pelo site também, novotempo.com/estudo. Vou repetir, Novotempo, tudo junto, novotempo.com/estudo. Peça, eu prometo a você, ninguém vai, olha, agora coloque aqui o seu cartão de crédito. É lógico que a escola bíblica é até uma coisa que eu também gosto, porque vocês sabem, eu faço aqui o papel de apresentador da Novo Tempo, mas eu não sou formado em jornalismo, nem publicidade e propaganda. Eu sou um professor universitário que a Novo Tempo me deu o presente de poder passar para a TV coisas que eu passo em sala de aula com os meus alunos. E hoje há muitos cursos que são oferecidos aí, até pagos, cursos livres. Então eu resolvi, meu senhor, o senhor me dá tanta coisa boa, eu sou tão feliz com isso, a Novo Tempo me traz tanta alegria, você que está assistindo me dá tanto apoio. Por que eu não posso dividir esse conhecimento que Deus me deu com você? Por isso nós preparamos isso aqui para você. Agora, a gente podia colocar um curso pago para você entrar lá, tipo esses cursos de webinar, aí você coloca seu cartão de crédito, tantas mensalidades disso. Não. Isso aqui nós estamos fazendo para você, tá certo? Para você. É de graça. Mas eu me recordo agora de um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir da Segunda Guerra Mundial dos nazistas, onde ele dizia, a graça de Deus é de graça, mas cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é objeto de liquidação. O que eu quero dizer com isso? É que esse estudo, ele vai demandar que você tome uma posição diante de Deus e das verdades que estão aqui dentro. Tá bem? E eu quero que você aprenda isso. Esse é o meu apelo, é o meu pedido. Deixe-me falar de Deus para você. Eu sou um teólogo, mas eu não sou um tecnólogo em Deus. Eu não sou especialista em Deus. Eu sou apenas um crente refletindo sobre a minha fé. E como eu não sou uma ilha, eu quero refletir com você. Tá bom? Será que Deus existe? Posso acreditar na ressurreição de Jesus? Estude a Bíblia. Deixe-me compartilhar, eu e a Novo Tempo compartilhar esse presente com você e os Anjos da Esperança também. Mas eu tenho um outro recadinho. O primeiro recado foi para você que queria estudar a Bíblia. Mas eu descobri de ontem para hoje, através de várias mensagens que a gente recebeu, várias, gente. Também na minha página lá do Rodrigo Silva Arqueologia, a Novo Tempo colocou também lá a transmissão, alguns estão vendo pelo YouTube. Muita gente falando assim, mas eu quero entregar a minha vida a Deus, eu já conheço a Bíblia. Então, olha aqui, se você já estudou, você já recebeu a mensagem, agora o meu convite é diferente. Não é só para você receber o estudo, não. Esse convite agora, eu quero que você mande uma mensagem
para o telefone 12 98203 2587. Vou repetir, 12 98203 2587. Como há pessoas em todo lugar do mundo, até Portugal, Angola, mande para cá. Você coloca um WhatsApp, 12 98203 2587. Por quê? Esse aqui é o convite para você entregar a sua vida a Cristo através do batismo. Você também pode entrar pelo site novotempo.com/euaceito. Perceba que é um convite diferente do anterior. Você pode também estudar a Bíblia, é bem-vindo, mas agora você já tem conhecimento suficiente para tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Então, por favor, novotempo.com/euaceito. Ou então pelo telefone 12 98203 2587. Enquanto muita gente está incentivando você a comprar um produto, a consumir uma coisa, a investir o dinheiro, eu quero dar para você o que eu tenho de melhor na minha vida. A minha experiência com Deus fez bem e eu quero participar isso com você. Aceite a Cristo como seu salvador pessoal e tenha coragem de aceitar o batismo em nome de Jesus. Clique aí, tá bom? Deixe o seu testemunho. E Melissa, eu gostaria que você viesse aqui de novo. Deus ontem usou você de maneira maravilhosa. E eu creio que vai usar melhor hoje ainda. Que Deus abençoe você, canta pra gente e que essas pessoas possam tomar uma decisão ao lado de Cristo pelo estudo e outros pelo batismo. Que Deus abençoe você. Quem não conhece a dor de um minuto de silêncio, de ver alguém partir pra nunca mais? Quem é que não notou esse vento tão bravio, esta embarcação tão frágil em alto mar? Quem já não ponderou o grito desesperado desse globo que outrora tão azul? Quem nunca percebeu em si mesmo esse jeito infeliz de não ser quente nem ser frio? Joio e trigo misturado, ninguém vai ser nomeado até que o Eterno venha. Tudo o que for pecado vai estar morto e enterrado no reino perfeito do Eterno. Se esse mar é tão turbulento, não se esqueça que Deus seus pecados afogou ali. O vento pode até te tocar, mas não irá mais te conduzir, pois nesse leme o guia não queira chegar lá sem saber qual o motivo da viagem que aparenta perder o fio. Dá tempo de mudar em si mesmo esse jeito infeliz de não ser quente nem ser frio. Joio e trigo misturado, ninguém vai ser nomeado até que o Eterno venha.
obrigado, Melissa. Me emocionou. E, sinceramente, isso aqui não é teatro, não. Eu quero orar por você. Feche o seu olho nesse momento. Pai, demos a tua mensagem. Agora, com teu Santo Espírito, Senhor, toca no coração de cada um, que eles decidam, alguns pelo estudo, outros pelo batismo, mas todos para conhecer o teu nome e a tua graça, Pai. Eu abençoo a todos nesse momento, com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que estejam todos amanhã aqui para mais uma reunião conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe vocês. E daqui a pouquinho eu entro no Instagram do @NTPlayOficial. Um abraço.